Olá pessoal, vamos começar o livro Pensamentos para mim próprio, do Marco Aurélio, que no Brasil se chama Meditações. Então vamos entender agora um pouco do contexto político quando Marco Aurélio ascende ao poder. Existiu em Roma um período que é conhecido como uma Era de Ouro, onde existiram 4 grandes imperadores: Trajano, Adriano, Antônio Pio e depois Marco Aurélio. Então, Adriano, que era alguém espetacular, poeta, engenheiro, músico, tinha uma série de atributos, ele era genial. Sabendo que ele vai morrer, ele nomeia Antônio Pio para seu sucessor. Só que o Antônio Pio era uma pessoa extremamente experiente, né? Ele tinha sido senador, né? E então, ok, Roma fica tranquilo com essa sua indicação. Mas, diferentemente de outras vezes em que o imperador indicava o seu sucessor, o que faz Adriano? Ele indica o sucessor também de Antônio Pio, e ele indica Marco Aurélio. Marco Aurélio tinha 18 anos quando ele é indicado por Adriano para que ele fosse então o sucessor de Antônio Pio. Roma fica completamente perplexa, Marco Aurélio também, e Marco Aurélio não tinha nenhuma pretensão pelo poder externo. Marco Aurélio era um menino, né? Um jovem tímido, que já era um grande admirador do estoicismo e, portanto, ele tinha como um conceito para ele mesmo que o importante era o desenvolvimento dos seus poderes internos e não externos. Outra coisa, ele era de uma família com ascendência espanhola. Isso na época não existia pessoas de outras famílias, de outras origens em Roma que estavam no poder. Eram todos os patrícios, né, as pessoas de famílias romanas. Então existe ali um momento de grande surpresa pela indicação do Marco Aurélio. E ele não fica feliz com essa indicação. O tempo passa e aí, já que ele foi indicado, ele começa a ser treinado e ele vai assumir 2 funções importantes antes de virar imperador. Uma delas que é uma espécie de juiz, que quando a cidade, não se chama cidades, mas enfim, quando o império estava num momento de paz, ele assumia essa função de juiz e ficava ali julgando questões, mas quando a situação estava de uma situação de guerra, ele era a pessoa que era responsável por fazer essa gestão da guerra. Depois, mais para frente, ele vai assumir um outro cargo, que é como se fosse um primeiro-ministro de toda a questão do Império Romano, o que seria um presidente, assim, na era da República. Então, quando ele chega a imperador, ele já é um adulto bastante experiente. O que chama atenção no momento em que ele assume esses cargos tão jovem, quando ele começa a ser treinado, né, como essa função, que isso é uma espécie de um cônsul, e essa função como um juiz, ele chama a atenção pela sua competência, pela sua eficiência. Apesar de muito tímido, apesar de não gostar de ir a grandes eventos sociais, apesar de não beber, apesar de não gostar de ir em festas, ele é uma pessoa que, quando está no seu desempenho das funções, ele é extremamente competente. Então, diferente de todos aqueles com os quais os romanos estavam acostumados. Então, 121 depois de Cristo é o momento em que nasce o Marco Aurélio, precisamente 26 de abril de 121. Com 18 anos ele é indicado e ele vai assumir o império em 161
e vai ficar no comando do Império de 161 d.C. até 180. Aqui uma curiosidade, na hora que ele assume o Império Romano junto com o seu irmão adotivo que se chamava Lúcio Vero, que fica com ele até 169. Agora vamos imaginar a situação, né? Um império enorme, fronteiras estendidas por todos os lados e povos tentando invadir o Império Romano, peste, tudo isso acontecendo nesse período em que Marco Aurélio foi imperador. E aí a gente pode pensar, né, como é que uma pessoa, um imperador que estava à frente nos campos de batalha, estava lutando, consegue ter a calma, a disciplina para todos os dias escrever um diário para si, que se chamava Pensamentos para mim, para fazer uma reflexão de como é que ele tinha agido durante o dia, se ele tinha agido de acordo com princípios, né? Se ele tinha respeitado os seus valores. Então, olha a grandeza desse homem. E quando a gente começa a ler o Marco Aurélio, a gente vai adentrar o livro e logo no início o Marco Aurélio ele vai citar, esse livro ele é feito em 12 partes, né? Eu falei no primeiro vídeo que eu ia explicar na sequência, que eu falei, vamos ler todo o livro, mas tem uma ressalva. Então, a primeira parte do livro, o livro é dividido em 12 partes. O Marco Aurélio ele vai reconhecer, e olha que bonito isso, né? Ele vai reconhecer tudo que ele aprendeu com pessoas com quem ele conviveu. E ele vai agradecer a essas pessoas, uma por uma. Então ele faz citações aos seus mestres, faz citação ao seu pai, faz citações, à sua mãe. Ele cita pessoas que eram ligadas, né, a sua família, cita o seu avô, ele vai citando um a um o que ele aprendeu com cada um. E aí, quando eu resolvi fazer esse livro, 2 pessoas conversaram comigo, né? Uma minha professora de filosofia, Sofia, a quem eu agradeço, e outra minha amiga, que já começou a ler esse livro, e ela disse, puxa, mas essas explicações são muito detalhe, e eu acho que as pessoas vão se impacientar, né? Tem uma palavra que o Marco Aurélio usa aqui logo no início desse livro, se elas forem passando por esses pormenores dos agradecimentos. E ambas me sugeriram que eu pulasse então essa parte 1 e fosse direto para as próprias meditações. E aí eu vou fazer uma ressalva, né? Eu realmente não vou ler essa parte número 1, mas eu vou citar algumas coisas. Por quê? Dentro desses agradecimentos, eu estou lendo, né, o livro com todos os detalhes e eu recomendo vocês a lerem também. Em cada agradecimento, bom, só isso já é uma lição, porque você reconhecer que você aprende com tudo e com todos já é uma lição, uma experiência de vida absolutamente preciosa. A gente aprender que isso é possível, porque eu só consigo aprender com alguém se eu estou atenta, não apenas, como ele mostra aqui, ao que se diz, mas ao que se vive. E se eu estou atenta e eu consigo aprender, no momento que eu aprendo, eu passo a vivenciar aquilo. Então só isso, essa habilidade em aprender com tudo e com todos, já é para a gente algo espetacular, que a gente pode parar agora e fazer uma reflexão, 1 minuto, com quem eu aprendi e o que eu aprendi, ou com quem estou aprendendo na minha vida e o que estou de fato aprendendo. Às vezes a gente nem reconhece tantos mestres que estão do nosso lado, tantas situações que fazem com que a gente se torne maior a cada dia.
na própria natureza, não estou falando só de pessoas, aquilo que eu posso aprender com a água do meu chuveiro, aquilo que eu posso aprender com o meu cachorro, aquilo que eu posso aprender com o meu professor, aquilo que eu posso aprender com aquela pessoa que está me provocando. E em função disso, cada uma dessas pessoas citadas, elas têm tanta referência que vale a pena a gente ler. Então, esse vídeo eu vou parar por aqui e o próximo vídeo eu já começo a leitura de pequenas frases de agradecimento da parte 1, eu não vou ler a parte 1, só para que a gente possa entender algumas palavras, pensar em alguns conceitos. Porque, como eu falei, se a gente fosse só ler a parte 1, por exemplo, desse livro, já daria para a gente fazer um estudo aqui de 1 ano. Porque em cada pensamento existem conceitos. Ele vai falar sobre o belo, ele vai falar sobre a justiça, ele vai falar sobre a benevolência. Então, se eu quero me aprofundar nessa obra, de fato, por isso que eu falei, essa é uma primeira leitura, o que seria interessante eu ir atrás de entender com profundidade o que é cada uma dessas coisas. Porque se eu entendo que o belo, por exemplo, é aquilo que une, de uma maneira assim, bem simplificada, é aquilo que vai propiciar essa união. Se eu entendo com mais profundidade, de novo, né, cada uma dessas palavras, desses princípios, eu começo como ser humano, né, a poder encaminhar a minha vida para um outro lugar e entender isso com a minha mente para que eu realmente possa viver isso. Bom, dito isso, vamos começar o livro diretamente, né, agora com essa parte número 1, algumas referências e aí na sequência entramos nas meditações. Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.